Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Zoneamento em debate. Há poucos dias da audiência pública que vai discutir o novo zoneamento com a população, preparamos uma série de reportagens para te explicar os principais pontos da nova proposta. Confira também os destaques da sessão de terça-feira e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. E Distrito de Eugênio de Melo completa 142 anos. Para marcar a data, vamos te apresentar um pouco da história e das características desse charmoso distrito da cidade. Seja muito bem-vindo, Semana Legislativa está no ar. E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. 6 projetos de lei foram aprovados durante a 53ª sessão do ano. Entre eles está a proposta de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura a instalar nas unidades de saúde do município o dispositivo conhecido como faltômetro. O equipamento mostra o índice de faltas nas consultas médicas da rede pública. A matéria visa conscientizar os pacientes sobre a importância de comparecer às consultas e reduzir o índice de ausências. Segundo o vereador Marcão, o índice de faltas não comunicadas previamente é de cerca de 30%. Outro projeto aprovado é de autoria do vereador Sérgio Camargo. A proposta concede à Renovação Carismática Católica da Diocese de São José dos Campos a Medalha da Paz Papa João Paulo II. O movimento de caráter religioso completa 50 anos no Brasil. Um requerimento incluído na pauta durante a sessão também foi aprovado. De autoria do vereador Sérgio Camargo, o documento solicita ao governo do estado a criação de uma unidade da Polícia Civil dedicada exclusivamente ao combate à corrupção. Outros 4 projetos aprovados são para a denominação de ruas na cidade. Durante o período de grande expediente, a primeira oradora da noite, a vereadora Amélia Naomi, falou sobre o projeto da nova lei de zoneamento e reivindicou estudos para o embasamento da proposta. A vereadora também comentou o corte de árvores pela Prefeitura para a implantação de uma ciclovia na Avenida dos Astronautas. O segundo inscrito, o vereador José Dimas, também debateu pontos da legislação urbanística, como a implantação de parques públicos e áreas de preservação. José Dimas ainda lembrou que a Câmara vai realizar uma audiência pública para discutir a proposta de zoneamento com a população. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E na próxima segunda, dia 2 de setembro, a Câmara vai realizar uma audiência pública para discutir com a população o projeto de lei de zoneamento. Para te preparar para a audiência, nós produzimos uma série especial de reportagens explicando os detalhes da nova lei. Na primeira reportagem, você vai ficar por dentro de algumas das mudanças que o novo zoneamento apresenta se comparado à proposta vigente. Já tramita na Câmara o projeto da nova Lei de Zoneamento, elaborado pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade e construído após uma série de audiências públicas realizadas em todas as regiões da cidade. A nova proposta prevê uma série de mudanças, se comparada com a lei vigente. Para que você entenda melhor algumas delas, conversamos com o secretário de Urbanismo, Marcelo Manara, que detalhou os principais pontos do novo zoneamento. Segundo ele, a nova lei reflete o atual momento da cidade, que vive a expectativa de um boom de crescimento, diferente do contexto de 10 anos atrás. Naquele momento, em 2010, a sociedade optou, nesse grande pacto, que é um zoneamento, por essa característica de investimentos com restrições à verticalização e também com outras regras que o setor produtivo da construção civil entendeu como uma condição que diminuiu a atratividade para esses novos investimentos. E agora é um novo momento, é uma nova situação e esse novo plano diretor e o novo zoneamento proposto, eles trazem uma outra visão de cidade que talvez, se quiser entender por essa analogia, se estava pisando um pouco no freio para que a cidade corrigisse alguns dos seus caminhos em termos de desenvolvimento urbanístico, agora, nitidamente, nós estamos pisando no acelerador, mas com bastante responsabilidade e qualidade do partido urbanístico que pretendemos ver acontecer em São José. Outra diferença da nova lei, segundo o secretário, é a adoção do conceito de construção sustentável. O plano diretor e o zoneamento trazem um nítido interesse da sociedade para que esses investimentos adotem, por exemplo, critérios de construção sustentável.
Então você pode verticalizar, mas você obedece a recuos mais interessantes urbanisticamente, você adota conceitos, né, de construção sustentável, que hoje, de 10 anos para cá, é uma evolução que ocorre no mundo inteiro. O secretário ainda explicou a opção por um modelo simplificado de lei, em que a regulamentação de instrumentos urbanísticos seria realizada por uma legislação complementar específica. Transferência de potencial construtivo, estudo do impacto vizinhança, PEUC, PGT, tudo isso daí também demanda essa complementação por decreto ou por lei, né? Então você tira o peso, simplifica o zoneamento e traz vários desses instrumentos por regras específicas e que daí medidas corretivas, correção de rumo, melhorias, você faz de uma forma muito mais ágil em negociação com a sociedade. A lei de zoneamento é muito importante porque ela é a base do planejamento urbano e rural da cidade, regulamentando o uso e a ocupação do solo. Como você percebeu na reportagem, a proposta afeta diversos aspectos do município, entre eles a definição de regras para a construção de prédios, casas e imóveis comerciais e o tipo de atividade econômica permitida em cada área da cidade. A nova lei, que ainda será apreciada pelos vereadores, pode ser conferida na página especial sobre o tema no site da Câmara. Lá o cidadão ainda tem à disposição uma série de informações e reportagens a respeito da nova lei. A Câmara ainda vai realizar uma audiência pública sobre o tema na próxima segunda-feira para discutir o assunto com toda a população. O encontro está marcado para 7 horas da noite no plenário. Participe! E no próximo bloco nós continuamos a falar sobre o zoneamento. Vamos te mostrar de que forma a proposta organiza o planejamento urbano da cidade. E tem mais, ainda vamos te mostrar os destaques da sessão realizada na terça-feira. Não saia daí, a gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. E nós abrimos esse bloco com o resumo dos destaques da sessão de terça-feira. Confira. 16 requerimentos e 4 moções foram aprovados pelos vereadores durante a 52ª sessão do ano. A maior parte dos requerimentos foram pedidos para agendamento de exames de urgência na rede pública, além da necessidade de ronda policial no bairro Bosque dos Eucaliptos. Um requerimento de autoria da vereadora Amélia Naomi, que registrava a criação de uma frente parlamentar em defesa de investimentos da infraestrutura da rede estadual de ensino, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, foi rejeitado. A Câmara de São José possui uma frente com essa mesma finalidade, criada em fevereiro deste ano. Os parlamentares também apresentaram indicações com sugestões de serviços como tapa-buraco, poda de árvores, troca de lâmpadas e outras ações de manutenção pública da cidade. 4 vereadores utilizaram a tribuna durante o pinga-fogo. O primeiro inscrito, o vereador Calazans Camargo, falou sobre a realização da 3ª edição da Semana Municipal de Educação Física, que contará com palestras de especialistas na área. O vereador Marcão da Academia também destacou o esporte. Ele citou o Festival de Futebol de Campo Juvenil, a Copa União Sabadeira e a 3ª edição da Semana da Educação Física. Ele ainda falou sobre o evento vocacional Vacation Day, que reuniu muitos jovens da cidade. A vereadora Amélia Naomi fez críticas ao corte de árvores na Avenida dos Astronautas, na região leste, e sugeriu diálogo com o Conselho de Meio Ambiente. Já o vereador Dr. Elton abordou a construção de um espaço para oferta de consultas com médicos especialistas na rede pública de saúde, ao lado do Hospital de Clínica Sul, e também as ações da campanha Quebrando o Silêncio, que teve como tema o abuso sexual de mulheres e crianças. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a gente continua a falar sobre a nova lei de zoneamento. Nesta reportagem, vamos apresentar com mais detalhes como o zoneamento organiza o planejamento urbano da nossa cidade, determinando categorias e tipos de áreas que irão reger o que pode ser construído e instalado em cada região, bairro ou vias de São José. Em tramitação na Câmara, o projeto da nova lei de zoneamento classifica os tipos de ocupação e uso do solo. De acordo com a lei, dependendo da categoria que um bairro ou trecho de rua recebe, muda o tipo de ocupação que é permitida no local, como, por exemplo, se a área deve ser exclusivamente residencial
ou se pode ter comércio ou indústria. De acordo com a classificação, pode mudar também o tamanho do lote e a altura das edificações. Uma coisa importante que o zoneamento define é não está liberada a verticalização para todos os bairros da cidade. Então, onde são zonas residenciais, ZRs, então Vista Verde, Esplanada, Urbanova e outras localidades, não permite nenhuma verticalização. O gabarito é de 9 metros, então pode fazer uma casa sobradada. A altura dos prédios também deve observar restrições impostas pelo Comando da Aeronáutica em função da aproximação de aviões para pouso e decolagem na pista do aeroporto de São José. Depende muito da localização, né? Então, a restrição do Comair, a cidade, depende da cota, né? Onde ela é mais alta, você pode fazer menos pavimentos, porque você atinge o... E nas baixadas, né? Mais próximos da cota da várzea do Rio Paraíba do Sul, por isso que ali é o chamado terreno das vaquinhas, quando ela vai se aproximando da Via Oeste, é onde ele pode verticalizar mais, porque o delta entre a cota e o limite do Comair permite, se não me engano, cerca de 40 pavimentos aí. O zoneamento também determina o tipo de comércio e serviço que pode ser instalado nos bairros da cidade. Dessa forma, os estabelecimentos comerciais são divididos em categorias, dependendo do grau de incômodo que podem causar. Essas categorias são numeradas de 1 a 4, sendo a 4 aquela que inclui o ruído noturno. A lei vigente permitia som noturno em 54 vias, mas a partir da reivindicação de músicos profissionais e donos de bares da cidade, a nova lei de zoneamento elevou esse número para 140 vias. Nós estamos triplicando o número de vias localidades em que esse tipo de comércio e serviço de CS4 entretenimento pode acontecer. Então, que foi uma demanda também trazida pelo segmento, pelos músicos, se organizaram de uma forma legítima e participaram bastante das audiências públicas, trazendo essa reivindicação, né? Então, por exemplo, uma região que tinha pouca disponibilidade de corredores para a CS4 é a região sul. Então, agora a Ouro Fino pode acomodar, ali na Perseu ainda tem restrições, porque nós não queremos, por exemplo, que encoste determinados comércios e serviços com mais alta incomodidade na casa da Dona Maria, do Seu Zé. Então, ainda tem algumas restrições para que não avance para uma incomodidade que cause distúrbios para aqueles moradores. E como já explicamos, é o zoneamento que determina onde podem ser instalados estabelecimentos comerciais na cidade e o tipo de cada um. E de acordo com a nova lei, alguns bairros de São José vão ganhar novos corredores comerciais. Um exemplo é o Esplanada. A criação desses corredores no bairro dividiu a opinião dos moradores. Segundo o secretário de Urbanismo, para a liberação do comércio nas vias, foram consideradas as atividades já existentes. As ruas que têm caráter residencial foram mantidas. Uma questão somente que ficou pacificada foi a restrição à verticalização. Agora, a abertura de corredores de comércio e serviço, ela na verdade retrata um fato que já existe ali dentro. Então, aqueles moradores ou aqueles proprietários de casas em que eles já estão no entorno, por exemplo, do instituto, em que tenha grande movimentação, eles vieram pela primeira vez e falaram: olha, tudo bem, nós entendemos e que não queremos a verticalização, mas nós queremos que definam um fato que já acontece lá. Ainda de acordo com o secretário, diversas demandas e contribuições da população foram contempladas na proposta enviada à Câmara. Do documento que subimos no dia 14 de junho para subsidiar as audiências públicas e daquele que foi protocolado na Câmara Municipal, você percebe nitidamente o quanto a população contribuiu nas audiências públicas para que fossem revistas determinadas condições. Se você olhar, nós temos audiências e encontros olho no zóio, Prefeitura, População, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, nós estamos há 6 anos discutindo, todos os anos, com a população, as políticas públicas mãe de ordenamento territorial da cidade. E ainda não acabou a nossa série sobre o zoneamento, hein? No próximo bloco vamos te apresentar uma das novidades da nova proposta, que é o fomento à centralidade de São José.
E para fechar, ainda tem a reportagem especial sobre os 142 anos do distrito de Eugênio de Melo. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. Agora é hora da nossa última reportagem sobre o novo zoneamento. Nesta matéria você vai conferir algumas novidades da nova proposta, que pretende fomentar o conceito de centralidade em São José, que é a criação de subcentros econômicos para dinamizar e facilitar o acesso e o trajeto entre o trabalho, casa e comércio. Confira. O projeto da nova lei de zoneamento traz regras urbanísticas para fomentar as centralidades previstas no plano diretor aprovado no ano passado. O objetivo é estimular na cidade a criação de novos centros e subcentros econômicos, de modo a aproximar moradia, trabalho e a disponibilidade de serviços públicos, reduzindo assim a necessidade de deslocamentos e contribuindo para uma distribuição equilibrada de atividades econômicas em cada bairro e região. A diretriz para as novas centralidades procura atender a um melhor equilíbrio. Então, desenvolvendo núcleos, né, por isso que chama centralidade, desenvolvendo regiões dentro das várias regiões com um mecanismo de atratividade para investimentos em comércio e serviço, moradia mais qualificada, para que nós tenhamos ali a Dona Maria, o seu Zé, o filho dela, ou eles podem ter uma oferta de um emprego próximo ao seu bairro, que não precise mais se deslocar. São José dos Campos possui 17 centralidades classificadas em 4 categorias. Além de reforçar as que já existem, o novo zoneamento também prevê a formação de novas centralidades já identificadas. Um exemplo, vou citar o Novo Horizonte. É uma centralidade que hoje ela é bastante embrionária, você tem ruas ali que já tem um comércio e serviço já embrionário, já acontecendo, mas que é necessário você estabelecer política de atratividade. Então, um exemplo, também assentado no plano diretor, é a tabela de descontos da outorga onerosa pelo direito de construir. Quando você se propõe a fazer um investimento, um prédio, um edifício misto, em que tenha moradores em cima e fachada ativa embaixo, você tem uma maior linha de desconto da outorga onerosa. Então fica mais interessante e atrativo você construir um empreendimento desse dentro da centralidade do que 5, 6 quadras fora dela. Além das questões que envolvem as centralidades, o novo zoneamento também tem regras para os chamados núcleos informais, que são áreas de ocupação regularizadas. Um tipo de classificação foi criada especificamente para regulamentar o uso e ocupação desses locais. É a chamada Zona Mista 5. A Zona Mista 5 é uma inovação trazida no zoneamento, que ela traz um tipo de zona com conotação social, onde aquelas localidades, aqueles bairros que nasceram clandestinos e irregulares, eles foram regularizados ao longo do tempo, e como eles nasceram irregulares, eles não oferecem espaços, então como áreas institucionais, área de lazer, área verde. Então aquela população que reside ali, ela não consegue ser assistida por equipamentos públicos comunitários. Então a ZM5 vem sobre essas áreas para prover, oferecer condições de que a municipalidade chegue com equipamentos públicos e comunitários para assistir a essa população que reside nessas áreas regularizadas. Com lotes menores, é o único tipo de zoneamento em que se propõe lotes de 125 metros quadrados. O zoneamento propõe o mínimo de 175 para o restante da cidade e na ZM5 lotes de 125 para possibilitar a população de menor poder aquisitivo comprar o seu pedacinho de chão para construir a sua casa. E como apontado pelo secretário, a nova proposta de zoneamento ainda apresenta mudanças em relação às demais zonas. O tamanho mínimo do lote, que era de 200 metros quadrados, passou para 175. Segundo o secretário de Urbanismo, a redução foi motivada por uma tendência mundial. A necessidade de metro quadrado da sua habitação diminuiu. Diminuiu também a necessidade de vagas de automóvel e várias coisas, porque nós estamos na era da economia compartilhada, no compartilhamento. Então, nós estamos na transição
do ter para o compartilhar. E isso representa em menor necessidade de adquirir o metro quadrado. Então, é uma resposta já a uma dinâmica que acontece no mundo. E o distrito de Eugênio de Melo completa 142 anos. Para marcar essa data, preparamos uma reportagem especial apresentando um pouco da história, da cultura e da essência desse distrito, que apesar de manter suas tradições, tem ganhado grande importância no cenário tecnológico de São José dos Campos. O dia a dia simples e pacato, com clima de cidade pequena e tradições tropeiras e religiosas, tornou Eugênio de Melo um cantinho especial de São José dos Campos. O distrito abriga 15 bairros residenciais e 13 fazendas que cultivam flores, orquídeas, hortaliças e frutas. São pouco mais de 22 mil moradores. E foi a construção dessa charmosa estação ferroviária em 1877, voltada para o escoamento de café e outros produtos agrícolas, que deu origem à vila que iria se tornar o distrito de Eugênio de Melo. Esse marco arquitetônico histórico foi transformado em um patrimônio. A estação foi tombada pelo CONPAC, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural. Revitalizado, o local tornou-se uma estação cultural, parada obrigatória para quem quer conhecer a história do distrito. Vamos agora para o coração do distrito de Eugênio de Melo. Aqui é a Praça Benedita Neri, onde também está a Paróquia Imaculada Conceição, construída há 106 anos. Outro local bastante antigo e simbólico para o município é o prédio da antiga sede da empresa de Força e Luz, construído há 100 anos. O imóvel já foi uma escola primária e um clube de futebol formado pelos moradores. Atualmente abriga a Biblioteca Municipal Helena Molina. E um dos cartões postais de Eugênio de Melo está às margens da Estrada Velha Rio-São Paulo e tem mais de 500 anos. É o Jequitibá Rosa, de 27 metros de altura. Essa gigante da natureza se tornou a árvore símbolo do distrito. O distrito também mantém viva a cultura dos costumes caipiras. No Rancho do Tropeiro, essas tradições são preservadas para as futuras gerações. Aqui acontecem rodas de conversas e viola e outras ações culturais. Essas imagens compõem a exposição Eugênio de Melo e sua história, retratando lugares, pessoas importantes e a cultura local. Eugênio de Melo conta ainda com uma unidade da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Daqui saem 9 mil toneladas de alimentos por mês, o que movimenta cerca de 20 milhões de reais com a venda de frutas e hortaliças. E o distrito tem passado por mudanças nas últimas décadas. Quem poderia imaginar que nos dias de hoje ele se tornaria o primeiro distrito de inovação do país? Exemplo disso é o Parque Tecnológico, que abriga startups, incubadoras de negócios, centros empresariais, arranjos produtivos, laboratórios, universidades e o Centro para Inovação e Competitividade do Conileste Paulista. Ao todo, são 145 empresas residentes e 60 incubadas em diferentes estágios. O distrito ainda foi o local escolhido para a instalação de tradicionais indústrias dos setores automotivo e aeroespacial. Essa nova característica fez com que Eugênio de Melo se tornasse uma potência no ramo de produção de tecnologias inovadoras. Isso que mostramos ainda é só uma parte do potencial do distrito de Eugênio de Melo, que vem a cada ano aumentando sua importância nos cenários cultural, histórico e econômico de São José. E para esses 142 anos, fica a expectativa de um futuro ainda mais promissor para o distrito, que, independente dos avanços, não perde suas tradições.
E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.